Bem e em paz. Hoje vamos tratar a respeito de graça. Graça e misericórdia. Graça é uma palavra que ouvimos muito falar, está no linguajar natural, né? Principalmente do cristão. Mas será que nós a entendermos bem? O que é graça? A palavra graça vem da palavra grega charis, que significa favor ou bondade. Quando graça é aplicada de um homem para outro, de um ser humano para outro, ela é uma questão de agir com favor ou com bondade para outra pessoa. Mas isto é algo normal. Mas quando essa palavra graça ela é aplicada a Deus no seu agir para com o homem, aí ela se torna muito mais ampla, muito mais profunda. Porque os homens, mesmo quando agem com favor ou bondade para com os outros, eles não são perfeitos. Eles também são falhos. Agora Deus quando age com favor e bondade para com o ser humano, ele está sendo totalmente gracioso. Neste caso, a graça, ela se torna um favor imerecido, porque o homem, ele merecia a punição dos seus pecados. O homem merecia a morte, não a vida. E Deus trata o homem com graça, porque ele concede ao homem favor imerecido, bondade e favor imerecido, né? Então, quando nós vemos graça, quando um ser humano age com bondade para com o outro e age com favor para com o outro. Mas nós vemos a graça sobre graça, ou seja, o favor imerecido, quando nós vemos Deus escolhendo nos abençoar, em vez de nos amaldiçoar. Porque os nossos atos, eles mereciam condenação. Por sermos pecadores, merecíamos castigo e não bênçãos. Portanto, neste caso, graça e bondade, eles são favores imerecidos. Com relação a um homem para o outro, todos nós somos falhos e nenhum de nós merecemos o bem, por mais que tenhamos boas obras. Mas com relação a um Deus perfeito e santo, com o homem que o desobedeceu e o ofendeu com o pecado, então nós vemos a graça, que é um favor imerecido. E a graça, no sentido bíblico, é justamente essa, é esse agir de Deus para com o homem. O homem merecia ser amaldiçoado, mas Deus o abençoa. A graça, ela vem desde o princípio. Muitas pessoas pensam que o Novo Testamento é a era da graça, né? Mas a graça, na verdade, nós a vemos em toda a Bíblia, é o agir natural de Deus. Deus é gracioso. E em Gênesis capítulo 3, verso 21, nós vemos a graça pela primeira vez. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então o que acontece? Adão e Eva aqui, eles eram passíveis de morte, porque eles desobedeceram a Deus e estavam envergonhados, porque agora já havia malícia, havia maldade no seu coração, então eles se sentiram envergonhados por estarem nus. E Deus age com graça, então, tecendo vestimentas de pele para eles. Aqui nós vemos já, em função do pecado, o sangue ser derramado na terra. É a primeira vez que o sangue é derramado na terra. Isso acontece, Deus sacrifica um animal para agir com graça para com o homem. Eles mereciam a morte, né, e não vestes. Bom, sempre Deus derrama graça sobre seu povo. Em toda a história isso vai acontecer, né? Então vamos aqui seguindo no livro de Gênesis, tá?
Gênesis capítulo 24, verso 27. Nós vemos aqui graça de Deus. Capítulo 24, verso 27. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Nós vemos aqui na história do homem, na história do povo de Deus, exemplos simples, de coisas simples, mas que foram possíveis, foram livramentos, foram ajudas, foram bênçãos, porque Deus derramou sua graça, que o homem não merecia. Favor e bondade de Deus que o homem não merecia. Vemos também aqui no livro do Êxodo, depois que Deus usou Moisés para libertar o povo, do cativeiro egípcio, nós vemos Deus agindo com graça aqui com eles, enquanto eles estavam no deserto, Êxodo 34, 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então nós vemos Deus acompanhando o povo de perto, estando junto, Deus estando ali cuidando, tomando todas as providências para que aquele povo pudesse suportar aquela caminhada no deserto, O seu maior derramar de graça foi sem dúvida Cristo, Sem dúvida Cristo foi o ápice, da graça. Nós vemos em João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo, ele sempre esteve, desde o Antigo Testamento, o tempo todo derramando graça. Mas essa graça vem em sua plenitude quando Cristo assume seu ministério terreno, quando Cristo se esvazia da glória de ser Deus, se torna um de nós e vem aqui para se dar voluntariamente em sacrifício vivo, em sacrifício eficaz, para salvar a sua igreja, para salvar os seus eleitos, para salvar o seu povo. Isso é graça. E mesmo depois disso, então a graça continua sendo derramada à medida que exista a necessidade na vida do povo. Vamos observar ali Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos que a graça, ela já era manifesta desde o início, quando o homem pecou, depois na caminhada do povo de Deus, sempre Deus se fazendo presente ali, derramando a sua graça, até nos mínimos detalhes, em situações menos graves, até chegar no ponto do próprio Deus se fazer um de nós, Cristo, assumir seu ministério humano, terreno, para se dar por nós em expiação e propiciação, um sacrifício para nos resgatar, para comprar a sua igreja com preço de sangue. É pela graça que nós somos salvos. Nós temos aqui uma passagem na carta aos Efésios, que estamos sempre lendo, nós que seguimos as doutrinas da graça, nós reformados, constantemente lemos, porque temos um prazer imenso nessa passagem, em que nós vemos que não foi mérito nosso, mas a graça de Deus, que nos salvou. Então nós somos salvos pela graça, por essa graça. Um favor imerecido, uma bondade imerecida, O agir de Deus com bondade e graça e favor
para pessoas que mereciam exatamente o contrário, mereciam condenação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é, li o verso 9 também. Então não é, a salvação não se dá pelo merecimento humano, mas sim pela graça de Deus, o favor imerecido. Quando nós merecíamos condenação, Deus faz o contrário, Deus nos dá a vida eterna, Deus nos salva. Por isso nós somos salvos pela graça, e não por algo que poderíamos ter feito. Também vemos aqui que Paulo, em várias de suas cartas, ele começa falando sobre a graça. Ele faz a sua apresentação e ele fala sobre a graça, né? Em Romanos, a carta aos Romanos, ele fala sobre a graça, né? Ele faz uma saudação baseada na graça. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele também saúda os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, quando ele inicia a sua carta, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele menciona essa graça, graça sobre graça, favor imerecido. Ele não fala graça da minha parte, graça por parte de Deus, né? Seja com os irmãos. Existe uma diferença nisso, né? E também em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele usa também essa saudação com a graça. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui a graça por parte de Deus, que é aquela graça que nós de fato não merecíamos, mas que Deus nos concede no amado, em Cristo, né? Um outro detalhe que nós podemos observar é que graça e misericórdia, eles não são a mesma coisa. Graça e misericórdia, elas não são a mesma coisa, elas são coisas diferentes, tá? A misericórdia impede a punição que merecemos, e a graça é um favor, uma bênção que nós não merecemos. Então existe diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia impede a punição que merecemos. Veja lá em Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então aqui nós vemos a misericórdia e vemos a graça que é uma bênção, é um favor imerecido. Lá em Romanos, né, vimos que aqui em Lamentações vimos que a misericórdia é o ato de deter a punição, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. E a graça, ela é um favor que nós não merecemos, a bondade e a bênção de Deus que nós não merecemos, que é derramada sobre nós. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação, né? Então Deus provou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça, porque nós merecíamos a condenação, mas Deus nos salva. Nós merecíamos a maldição, mas Deus nos abençoa em Cristo e nos resgata das trevas, nos resgata do inferno, nos resgata da punição eterna, nos propondo um reino de paz, de alegria e de delícias em Cristo. Então nós vemos que graça e misericórdia são duas coisas diferentes. No entanto, no processo do agir de Deus para conosco, os dois andam juntos. Graça e misericórdia fazem parte do mesmo processo no tratar de Deus com a sua igreja, com o seu povo, né? Com outras pessoas de fora também, mas de forma especial o seu povo que alcança a salvação eterna, tá? Então vamos ver como que se dá esse processo, misericórdia e graça, no agir de Deus para conosco, tá? Misericórdia. Deus cancela a nossa dívida pelo pecado. Tito, vamos ver aqui, Tito capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por misericórdia, Deus envia o Espírito Santo para nos regenerar. Então nós somos regenerados, né? E aí então a nossa dívida pelo pecado, ela começa a ser apagada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Tá? E a graça, ela vai além disso. Então nós vemos a misericórdia sendo aplicada aqui. A graça vai além disso. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 5, verso 10. Olha só que bonito. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então isso aqui é graça, porque quando nós éramos inimigos, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E Efésios 1, 7. Efésios capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos também, só como mais um exemplo, né? Ver esse processo de Deus aí no agir conosco, no tratar conosco, usando duas ferramentas, misericórdia e graça. O perdão. Hebreus capítulo 8, verso 12. Vamos ver a misericórdia de Deus no perdão. Carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então vemos aqui na questão do perdão de Deus, que é uma graça, nós vemos Deus usando de misericórdia. Vamos ver também Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E agora nós vamos ver além disso, graça abundante. Então Deus, agindo de misericórdia pelo perdão, nos
transmite e nos enche de graça, uma graça abundante. João capítulo 10, verso 10, né? Uma passagem bastante conhecida. João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem só para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a graça de Deus, através de Cristo, né? Sendo que nós tenhamos uma vida abundante perante Ele. E Lucas capítulo 11, verso 3: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Oração do Pai Nosso. O pão nosso nos dai hoje. Isso é graça, porque Deus nos alimenta, Deus permite que a terra produza o seu fruto para nos alimentar, né? Então, nós vemos a graça de Deus de forma abundante. A misericórdia de Deus no perdão, quando nós merecíamos punição, Ele detém a punição. E a graça de Deus, coisas que nós não merecíamos, Ele derrama sobre nós de forma que nós não merecíamos, favor imerecido, bondade e favor que nós não merecíamos, tá? Então, essas duas ferramentas, graça e misericórdia de Deus, nos provém tudo o que nós necessitamos. Todas as coisas que nós precisamos, Deus provê a nós através dessas duas ferramentas, graça e misericórdia. Tanto as coisas que necessitamos, tanto para o corpo, como para o espírito, para a nossa alma, né? Desde do alimento cotidiano até a salvação eterna. O perdão, passando pela regeneração, né? Passando pelo alívio das nossas vergonhas e das nossas culpas. Então Deus, Ele provê, através da misericórdia e da graça, tudo aquilo que nós necessitamos, né, para termos uma vida abundante, repleta da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, nós não tememos homens, nós não tememos circunstâncias, né? O que nos importa é estarmos de fato em Cristo. Eu quero terminar esse pequeno estudo, né, vamos chamar assim, sobre a graça e a misericórdia, lendo com você Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 16. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 16, tá? Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há ofertas pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E isso porque Deus usa para conosco misericórdia e graça.
que possamos ser nós também agentes para levarmos pessoas a conhecerem, ou melhor, para levarmos essa graça e essa misericórdia de Deus para que novas pessoas venham a conhecê-la. Graça e misericórdia da parte de Deus seja com todos vocês. Que Deus os abençoe.